Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O justo e o ímpio. O justo é todo aquele que foi perdoado e justificado por Jesus. Ele é chamado de justo diante de Deus e recebe o direito de se tornar filho de Deus. Já o ímpio é todo aquele de coração perverso, que despreza as coisas de Deus, não teme ao Senhor, é aquele entregue unicamente a uma vida sem Deus e sem salvação. O profeta Malaquias, falando sobre essa questão, ele disse: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3, versículo 18. Através do Salmo 1, nós iremos verificar a diferença, o contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio. Este salmo, ele nos mostra as diferenças de caráter e os diferentes destinos reservados para os justos e para os ímpios. Os versículos de 1 a 3 do Salmo 1 nos fala do justo e o seu compromisso com Deus. Olha só o que diz o versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista começa dizendo que o homem justo é, primeiro, bem-aventurado. Bem-aventurado é aquela pessoa que desfruta do favor e da graça de Deus, possui plena alegria e satisfação em servir ao Senhor. Segundo, esta mesma pessoa que ela é bem-aventurada, ela não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, não dá ouvido àquelas pessoas que deliberadamente são perversas, constantemente envolvidas com o mal. O justo não segue o conselho dessas pessoas, porque ele é guiado pela palavra de Deus. Terceiro, nem se detém no caminho dos pecadores. Quer dizer, ele não desfruta, não sente prazer em viver com pessoas que frequentemente e costumeiramente quebram os mandamentos de Deus e gostam de viver desta forma. E quarto, não se assenta na roda dos escarnecedores. São aqueles que debocham e ridicularizam as coisas de Deus. Para eles, desobedecer ao Senhor é como entretenimento, ou seja, pessoas que fazem das coisas de Deus aquilo que não se deve fazer. Então, no primeiro versículo, o salmista do Salmo 1 diz isso para nós. O justo, melhor dizendo, é aquela pessoa bem-aventurada, ele não anda, ele não segue o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não desfruta das coisas dos pecadores e também não fica junto, não se assenta na roda dos escarnecedores. O versículo 2 do Salmo 1, o salmista diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O justo, ele desfruta intensamente das coisas de Deus, principalmente da sua palavra. Meditar no hebraico significa dizer em voz baixa, isto é,
pensando, refletindo e recitando para si mesmo as coisas de Deus, para si mesmo a palavra de Deus. Então, meditar na Bíblia significa concentrar-se nas Escrituras, conhecer e pensar sobre a Bíblia Sagrada são os primeiros passos para aplicá-la em nossa vida. Guarde bem isso, que é muito importante. Quando você pega a Bíblia Sagrada para ler, você vai estar com o seu pensamento voltado ali para aquelas coisas que estão escritas, buscando realmente um verdadeiro entendimento do que foi escrito, para quem foi escrito, qual o significado, qual a aplicação para nós daquilo que foi escrito. Então você precisa meditar. Você não pode somente ler a Bíblia Sagrada como um livro qualquer. A Bíblia Sagrada é um livro diferenciado. Você precisa meditar, você precisa refletir, você precisa pensar naquilo que está escrito para que você possa ter um bom entendimento e principalmente colocar em prática na sua vida. O salmista continua no versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Por fim, o salmista compara o homem justo com uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Uma árvore plantada onde há abundância de água, ela sempre será viçosa, florescendo e produzindo seus frutos adequadamente. Importante, quando o salmista diz aqui que tudo quanto você fizer prosperará, não é garantia de riqueza material, nem se trata de uma garantia de saúde e felicidade constante. Significa sim que quando aplicamos a palavra de Deus em nossa vida, produziremos o melhor e teremos a aprovação de Deus. Versículos 4 e 5 nos fala do ímpio e a sua reprovação diante de Deus. Então, até agora, nós verificamos dos versículos 1 a 3, falando do justo. O versículo 4 e o versículo 5 vai estar falando do ímpio e a sua reprovação diante do Deus Todo-Poderoso. Diz assim os versículos: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui o salmista diz, primeiro, os ímpios são como a moinha que o vento espalha. O que o salmista quis dizer? Que o ímpio é como a palha que o vento dispersa. Refere ao que é frágil, ao que é inútil e sem valor. O ímpio é como uma planta morta e seca, isto é, uma palha que o vento leva e que serve muitas vezes também para ser queimada. Segundo lugar, por esse motivo, o salmista explica: os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Como a moinha, o refúgio que é soprado pelo vento depois da colheita dos grãos, quando chegar o juízo, o ímpio não conseguirá mais subsistir. Isto significa que os ímpios jamais serão aprovados no julgamento de Deus. Ainda que muitas vezes eles se infiltrem no meio dos justos, eles não poderão permanecer para sempre no meio deles. O versículo 6, o último versículo do Salmo 1, a gente observa a aprovação de Deus para o justo e a ruína do ímpio. Veja o que está escrito:
porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. As promessas que a Bíblia traz para os ímpios são as piores possíveis. 2 exemplos quero dar para vocês. Salmos 9:17 diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Profeta Malaquias, em Malaquias 4:1, ele também diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Então está aí 2 exemplos das promessas bíblicas para as pessoas que continuam vivendo na impiedade. Já as promessas para os justos são as melhores possíveis. Também trago 2 exemplos. Provérbios 16:17. A vereda do justo evita o mal. Quem governa o seu caminho preserva a sua vida. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Salmos 140, verso 13. Com certeza os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. Então, meus amados irmãos, está aí a diferença do justo e do ímpio, que nós analisamos no Salmos 1. Mas eu finalizo essa palavra com mais um texto da palavra do Senhor, agora registrado pelo profeta Isaías, que diz o seguinte. Presta bastante atenção nesse texto, irmãos, amigos, que ele é muito importante para que você possa tomar uma decisão. Que lado você irá seguir? Justo? Ímpios? Ímpios ou justos? Sempre lembrando, né, meus irmãos? Os justos, aqueles que foram justificados por Cristo. Os ímpios, aqueles que preferem viver na impiedade, longe de Cristo Jesus. Mas Isaías diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, versículos 6 e 7. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade de poder aprender da palavra do Senhor, de poder falar da palavra do Senhor, Deus. Que o Senhor nos ajude, Deus, a vencermos todas as nossas dificuldades, para que possamos, Deus, entregar a nossa vida a Jesus, como nós acabamos de ler aqui em Isaías, que nós possamos nos converter dos nossos maus caminhos, ter Jesus como nosso Senhor e Salvador, se arrepender dos nossos pecados e viver uma vida diante do Senhor, Pai, e sermos assim justificados por Cristo Jesus, Pai. Eu peço ao Senhor por todos que estão vendo, que viram, que ouviram esta mensagem, que assim também, Pai, se ainda não tomaram esta decisão, que possam tomá-la o mais breve possível. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, em nome do Senhor Jesus.